Sexto e penúltimo lugar, processo que Deus usa para nos moldar é a maturação do vaso. A maturação do vaso. A maturação do vaso se dá logo depois que o oleiro molda o vaso. Depois que ele já colocou a forma que ele quer no vaso, ele pega aquele vaso e leva para o forno. E dentro do forno ele precisa passar, esse vaso passa por 2 processos. O primeiro processo é o da primeira secagem. Na primeira secagem, 200 graus Celsius. Meu Deus, é muito calor. Deus coloca na fornalha, Deus coloca no fogo, Deus coloca na provação. E se em 200 graus ainda não for o suficiente, ele aumenta para 900. Esse é só o primeiro processo. Aí é quando você olha e fala, meu Deus, a luta está doendo, mas Deus está aumentando o calor, Deus está aumentando a chama, Deus está aumentando a prova. Você fala, Senhor, tem misericórdia de mim. E como Davi, você diz, Deus me deu largueza na minha provação. E aí você fala assim, Deus me deu largueza na minha provação. Você fala, Ele me deu alívio. Não, Ele ampliou a provação, Ele aumentou a luta. É como Ezequiel sendo colocado no meio do vale de ossos secos, e Deus dizendo para ele, olha para o vale. Ele olha e só vê morte, só vê caos. E agora Deus diz, dá a volta em volta do vale. E ele dá uma volta, e quando ele pensa que ele vai sair do vale pelo lugar que ele entrou, Deus faz ele rodar de novo. E ele está vendo ali, Deus fala, sabe por que eu não tirei você daqui? Porque aqui é o lugar que eu te coloquei para que você seja profeta. Abra a tua boca e profetiza. Chama dos 4 ventos, dos 4 cantos, o Espírito, para que ele sopre sobre o vale. Ei, Deus não te tirou da prova ainda, porque o seu lugar é lugar de profeta, é lugar de abrir a boca, é lugar de liberar a palavra, é lugar de liberar a palavra de Deus, para que haja vida onde há morte. Então ele permite que a prova continue. Você continua dando voltas em volta do vale, e ossos secos para todo lado, mais do que secos, sequíssimos. Mas a hora que você começar a entender, Deus está trabalhando em mim, é o processo de Deus para me moldar. Então agora você começa, vem dos 4 ventos, ó Espírito de vida, e sopra sobre esse vale de ossos secos. E de repente Deus começa a soprar a vida. E de repente você começa a ver ossos se juntando com ossos, tendões e nervos, você começa a ver carne se formando, peles cobrindo o corpo. E de repente diante de você, aqueles que estavam mortos se tornaram um exército de Deus para cumprir a obra dele nessa terra. Não tem familiar que o diabo possa levar. Deus é soberano. Se Deus tem um propósito, Ele vai trabalhar através de você. Não importa o nível da dificuldade, não importa o nível da prova, não tem família, não tem nada que o inimigo possa fazer para impedir o fluir de Deus na sua vida. Ele vai trabalhar em você, Ele vai trabalhar através de você. Abra a tua boca, humilhe-se perante a potente mão de Deus, porque Deus no tempo certo te exaltará, e você vai entender isso com mais clareza daqui a pouco. Então a primeira queima 200 a 900 graus, mas aí o oleiro vai lá. Como é que ele vai saber se o vaso está pronto ou não? Ele pega um pedaço de ferro e ele vai lá e bate na borda do vaso. Tá. Se ao bater o vaso produzir um som oco, ainda está cru, não está maduro, não está pronto, não está curado. E se ele bater e produzir um som oco, ele leva o vaso para a segunda fase, a segunda queima. E na segunda queima, 900 a 1200 graus a temperatura para o vaso ficar pronto. Meu Deus, é muito calor. Aí é quando você olha e fala assim, Deus, a prova está aumentando. Deus, a prova está aumentando. Deus, a prova está aumentando. Deus, o Senhor não vai me tirar dessa prova. E aí Deus diz para você, eu estou formando em você um vaso para a minha honra. Aí a chama já está ardendo, os problemas já estão difíceis. De repente vem uma pancada de Deus. Quando você pensa que vai melhorar, Deus dá uma pancada. Pum! Você fala, meu Deus, é um problema maior. Desmorona sobre você. Você fala, Senhor, tem misericórdia. E aí Deus fala, não se apavore. Sou eu testando o vaso. Não, você não pode produzir um som oco. Você precisa estar preenchido pela glória do Espírito. Não pode ter espaço vazio aí dentro.
Quando é que Deus percebe isso? Quando é que Deus vê isso? Quando é que Deus mostra isso para você? Quando no meio da provação Ele ainda te bate e você começa a cantar hinos de louvores a Deus. Paulo e Silas, Júlio, estavam dentro da prisão. Tinham apanhado, roupas rasgadas. Paulo estava todo machucado. Preso, mãos e pés e pescoço preso. Só que no meio daquelas chamas da provação, o coração deles queimava mais por Deus do que a luta, do que a dor, do que a dificuldade, do que o sofrimento. O coração deles queimava por Deus, porque eles sabiam que o corpo estava preso, mas o espírito estava livre. Então, Deus dá uma pancada neles. Tá. E lá dentro da prisão, eles começam a cantar hinos de louvor a Deus. Yeshua, você pode cantar isso? Cante Yeshua. Yeshua, meu amado, o meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. O meu, mesmo no meio do problema você está cantando, olha aí. Ei, rabacanda labassuri candarabas. Milhares e milhares. E aí de repente começa a abalar toda a prisão. As cadeias começam a cair, elas estão caindo nessa noite. Deus! E começa a haver libertação. Porque onde o Espírito de Deus está, aí há liberdade. Pode ter grilhão nos braços, mas há liberdade no Espírito. Pode ter jugo no pescoço, mas há liberdade no Espírito. Pode ter cadeias, mas há liberdade no Espírito. E é questão de tempo para tudo isso cair por terra. Porque quando o som do adorador continua ecoando, mesmo no meio das chamas, Deus manda o poder do seu Espírito. Há libertação acontecendo nessa noite, para a glória de Deus, na sua casa, na sua família, na sua vida. Creia nisso. Aleluia. 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 Oh, Espírito Santo, quem está sentindo a presença de Deus aqui nessa noite? Oh, aleluia. 2 Coríntios capítulo 4, verso 15. Veja o que Deus diz para nós hoje. 2 Coríntios 4, 15. Tudo isso preste atenção no que Deus está falando com você. Tudo isso é para o bem de vocês. Para que a graça, que está alcançando um número cada vez maior de pessoas, faça que transbordem as ações de graças para a glória de Deus. Por isso, não desanimamos. 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 Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos, estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais que todos eles. Aleluia! Os seus sofrimentos são leves se comparados com a glória que Deus há de revelar. Então, se você diz assim: não, pastor, mas o meu sofrimento está pesado demais, já está durando muito tempo, está muito pesado. Deus diz para você: se comparado com a glória que eu hei de revelar, se você permanecer firme, fiel, quando a pancada bater, não libere um som oco, vazio. Libere o som de glória. Senhor, está doendo, mas o Senhor continua sendo Deus.
Senhor, está difícil, mas o Senhor continua sendo Deus. Senhor, por fora combates, por dentro temores, mas o Senhor continua sendo Deus. Senhor, eu te louvarei conforme a tua justiça. Eu te louvarei para todo sempre. Eu te louvarei apesar das dificuldades. Eu te louvarei apesar das dores. Eu te louvarei apesar do jugo. Eu te louvarei apesar das lutas. Eu te louvarei porque o Senhor é soberano. Todas as coisas estão cooperando para o meu bem, porque eu sei que te amo, não porque eu escolhi te amar, mas porque o Senhor me amou primeiro e me resgatou do império das trevas para o reino da sua maravilhosa luz. Eu sei que há um propósito do Senhor para a minha vida, então eu sei, todas as coisas estão cooperando para o meu bem. É isso que você pode declarar, e eu quero convidar você a fazer mais uma declaração nessa noite. Coloque a mão sobre o seu peito, levante sua mão. Eu quero convidar você a declarar assim: embora exteriormente eu esteja me desgastando, interiormente estou sendo renovado. Diga isso com toda a tua força: estou sendo renovado, dia após dia, pois os meus sofrimentos, leves e momentâneos, estão produzindo para mim uma glória eterna que pesa mais que todos eles. Aleluia! Se você crê nisso, exalte ao Rei. Aleluia! Deus está fazendo e Ele vai continuar trabalhando. Ele está moldando você. Ele está moldando você.